Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Independente da hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Hoje vamos dar continuidade à apresentação que o professor Silvio iniciou, né, no último vídeo do canal do projeto. E ele vai continuar de onde, né, devido a problemas técnicos, ocorreu de parar a gravação. Mas passo a palavra para o senhor, professor. Boa tarde. Ok, obrigado, Adria. Nós paramos, então, aqui no slide que nós definimos como 15, onde nós estávamos falando sobre os níveis hierárquicos de decisão. Até então, eu tinha falado sobre o primeiro nível, cultural, social e material, que eu apresentei para vocês que seria a primeira matriz, né, desse método definido como AHP. Aí o cultural, ele se subdivide para dar condições à ordem de prioridades do que é mais importante para a criação de empresa, em 3 recursos, que são os valores culturais, atitudes e histórias de empreendedores, que também vai formar uma matriz no estudo. Na sequência, os recursos sociais, que são as próprias redes, capital de investimento, mentores e negociadores, trabalhadores talentosos, que também formará uma outra matriz. E, por fim, o material, recursos materiais, que se subdividiram aqui nesse estudo em políticas e governança, universidade, serviço de apoio, infraestrutura e abertura de mercado. Então, a avaliação desse conjunto de matriz, que são 4 matrizes, e a aplicação de todos os procedimentos do método HP, vai proporcionar a nós, né, o conhecimento do que é prioritário para o processo de criação de empresas em determinado local. Para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer, eu coloquei aqui no final, que é o resultado já do estudo, né? Aqui tem, diferentemente do gráfico, que aqui está numa figura, ele está, vamos dizer assim, de forma vertical, ele está aqui em uma tabela de forma horizontal. Então, o primeiro nível está aqui, ó, cultural, social e material. O resultado entre os avaliadores mostrou que 70% dos recursos, os recursos materiais contribuem 70% para o processo de criação de empresas, o social 20% e os recursos culturais 10%. A divisão dos recursos culturais, sociais e materiais proporciona um percentual dentro de cada matriz aqui, como vocês podem ver, se vocês somarem 20, 60, 10 e 8 aqui vai dar 100%, aqui é a mesma coisa. A gente utiliza os procedimentos, né, propostos pelo método para chegar a essa ordem de prioridades aqui no final. Então, o que os avaliadores definiram como mais importante? É o resultado. Estou tentando mostrar para vocês, antes do passo a passo do método, no que nós podemos chegar como resultado. Abertura de mercado, políticas de governo, né, que seriam os principais itens aqui. Esse local, ele recebia incentivos do governo, processo de criação de empresas e, por isso, política de governo está entre os principais. Na prática, nós chegamos como podemos comparar como uma pirâmide, né? O que suporta o processo de criação de empresas são os recursos materiais, sociais e os culturais, tá? Então, eu contextualizei para vocês algumas situações que o HP pode nos ajudar, e agora, embora eu tenha aí falado um pouquinho sobre o método durante essa contextualização, eu vou entrar mais específico no método. O que nós buscamos para chegar ao resultado dessa pesquisa, como um suporte ao processo de decisão? Nós buscamos, ou temos que buscar, uma decomposição de todo esse processo, né? O método parte do princípio que você tem que dividir para conquistar. Então, você define o problema, primeira etapa. Segunda etapa, você constrói os níveis hierárquicos, que eu acabei de apresentar aqui para vocês naquela figura ali, há 2 figuras atrás, há 2 slides atrás, e depois você constrói todas as matrizes, sempre comparando todos os elementos. Como todo método, a gente sabe que ele tem que seguir princípios. Aqui no HP, ele define princípios como axioma.
Então, você tem que seguir esses 4 princípios aqui. Se encaixar o que você está estudando dentro desses 4 princípios, que seria a possibilidade de comparação, né, pelo avaliador de todos os elementos das matrizes, a possibilidade de atribuir um peso de 1 a 9, a possibilidade de haver independência entre os níveis hierárquicos, e a expectativa, né, de que o resultado pode suportar o processo de decisão. Se você perceber que o que você estuda se encaixa dentro desses axiomas, significa que o seu estudo tem grande possibilidade de dar certo, ser consistente. Após essas definições de problema, verificação dos axiomas, avaliação, a gente entra no que a gente chama de avaliação, que seria a atribuição dos pesos. Os pesos de 1 a 9, você define quem são os seus avaliadores. Normalmente aqui a gente tem preferência por um grupo de expert no tema, de 4 a no máximo 8 pessoas, é o que chamamos de grupo focal. Aí você pede aos avaliadores que eles façam a comparação de todos os itens que você está estudando e atribua o peso de 1 a 9. Na sequência, né, se eles tiverem dúvida, você pode mostrar para eles o que é esse peso. Por exemplo, quando eu comparo recurso material com material, né, dentro da matriz, ele é 1. Né, afinal de contas, está comparando a mesma coisa. Depois, quando você comparar o material com o cultural, né, e aí você os avaliadores atribuírem em consenso um peso 3, que o material é 3 vezes mais importante que os recursos culturais, por exemplo, significa que o cultural, nessa questão de avaliação de importância, é 1/3, quando comparado com o material. Então, você faz todas essas avaliações, atribui os valores de 1 a 9, sempre lembrando que se você atribui 1 na matriz, se você atribui 5, por exemplo, ele vira 1/5. 3, o contrário, na parte inferior da matriz, 1/3. E assim por diante. Você deve evitar os números pares, porque, segundo o autor do método, o professor Saat, os números pares só devem serem atribuídos quando não houver consenso entre os avaliadores. Aí você se apresenta como mediador e tenta chegar num acordo. Não havendo acordo entre 3 ou 5, por exemplo, você propõe 4. O que eu quero falar? O que eu estava falando ali para vocês? Vejam, olha, aqui está um exemplo de uma matriz que eu apresentei aí no decorrer do estudo. Livro-texto, um texto ele é 1. Livro-texto com vídeo-aula, por exemplo, ele poderia ser 5 aqui, né? Se ele for 5, significa que quando você comparar o vídeo-aula com o livro-texto, ele teria que ser 1/5. Sempre a parte inferior da matriz aqui tem que ser proporcional àquela escala de comparação com a parte superior da matriz. Quando você compara todos os elementos, ele é 1, como eu afirmei ali atrás. Na sequência, mais uma vez, só para ilustrar o que seria a comparação, olha, aqui eu coloco a matriz, aqui eu pergunto para vocês, quanto que o livro-texto é mais importante que as videoaulas? Você vai atribuir o peso aqui, né? Quanto que o livro-texto é mais importante que os chats? Você vai atribuir o peso aqui. Então, o resultado desses pesos atribuídos pelos avaliadores é que vai procurar consistência ao seu estudo. Aqui está um exemplo de uma de criação de empresa. Eles consideraram 5 vezes, atribuíram pesos de 5 quando comparado com o social, 5 vezes mais importante. O material também é 5 vezes mais importante que o cultural. O social é 3 vezes mais importante que o social. E aqui tem a questão recíproca, né? Se aqui é 5, aqui tem que ser 0,20. Aí nós transformamos 1/5 em número 0,20. A matriz está alimentada. Na sequência, ó, alimentamos a matriz, os especialistas atribuíram os pesos, nós estamos dando construção ao cálculo, ao método HP.
Na sequência, a gente tem que calcular o alto vetor e o alto vetor normalizado. Eu vou explicar para vocês como que é feito esse cálculo. Está aqui aquela matriz, vejam, com os mesmos pesos. Nós colocamos uma coluna mais, alto vetor, tá? Outra coluna, alto vetor normalizado. O que é o alto vetor? Aqui nós optamos por fazer a média geométrica dessa linha, 1, 5 e 5, deu 2,9. O alto vetor 0, 2, 1, 3, chegamos ao alto vetor da linha aí social, dos recursos sociais. 0, 20, 0, 3 e 1, chegamos ao alto vetor aqui da linha dos recursos culturais. A soma desses três valores dá 4,17. Agora nós vamos fazer o que o professor Sato chamou de normalização do alto vetor. Nós pegamos 2,90, vamos transformar em percentuais, aquela questão de probabilidade, fazendo o mesmo procedimento para a segunda, 10, 100 é o resultado total. Depois de alto vetor e alto vetor normalizado, nós estamos construindo os procedimentos do método. É bom sempre eu frisar isso. Nós vamos calcular o alto valor e o índice de coerência e o razão de consistência. Como que nós fazemos o cálculo aqui do alto valor? Nós vamos pegar o resultado dessa coluna, ó, que é 1,4, multiplicar pelo alto vetor normalizado, no caso aqui os 70, transformando 0,70 para ter um valor atribuído de 1 aí. Então, essa multiplicação mais 6,3, com 0 multiplicado por 20, mais 9 por 10, nós vamos ter o cálculo do alto valor, que nesse caso deu 3,135611. Estamos quase chegando aos procedimentos finais da primeira matriz. Porque ainda faltam dois. O cálculo do índice de coerência, que para esse efeito você pega o alto valor, 3,135611, menos 3, uma fração aí, 3 sobre 3. De onde vem essa fração? 3 sobre 3. 3 sobre 3. De onde vem essa fração? Porque a matriz é 3 sobre 3. Se a matriz fosse 4 sobre 4, aqui seria 4 sobre 4. Então, nós pegamos 3,135611, dividimos por essa fração, 3 sobre 3, menos 1, nós vamos chegar ao resultado aqui de 0,067805, que é o índice de coerência. O último passo seria a gente procurar identificar, calcular o índice de consistência. Para isso, nós pegamos aqui o 0,67805, dividimos por 0,58, onde o resultado aqui deu 0,1169. Você transformar isso em percentual, você vai ver que é aproximadamente 11%. Numa escala de 11 até 20%, o SAAT diz que o processo de avaliação está consistente. Então, é isso que você tem que ver. Se deu acima de 0,20, você tem que verificar esses pesos aqui atribuídos pelos avaliadores, né, até eles proporcionarem aqui um percentual abaixo de 20%, porque aí significa que num sistema de avaliação a gente pode considerar que 80% daquela avaliação está correta. Vocês aqui poderiam ter dúvida de onde, no caso, veio 0,58 pelo índice de consistência ou razão de consistência. Vem de um valor atribuído à matriz 3 por 3, a toda matriz 3 por 3, você vai colocar 0,58. Se a matriz fosse 5, 1,12, é assim fixo, né? Faz parte dos procedimentos aí de cálculos. O que vai definir o número que você vai escolher aqui é a quantidade de linhas e colunas na matriz. Aqui está a matriz pronta, com todos os valores, para apenas os recursos culturais. Nós estamos agora falando do segundo nível hierárquico. Lembra que esse estudo aqui ele é composto por 4 matrizes, essa é a segunda.
Fizemos todos os mesmos procedimentos anteriores, autovetor, a normalização do autovetor, cálculo do autovalor, cálculo do índice de coerência, cálculo do índice de consistência. Os procedimentos são os mesmos, dando sequência à terceira matriz, apenas os recursos sociais, mesmo procedimento, avaliação, que corresponde à atribuição de pesos, os cálculos de todos os índices aqui. Mais uma vez, confirmamos que ele está dentro do 20%, que é um nível confiável, né, para o processo de tomada de decisão. E aqui nós temos a quarta matriz desse estudo, que são os recursos atribuídos ao empreendedorismo, à criação de empresas. Novamente, todos os pesos atribuídos, né, tanto na parte de cima como na parte de baixo, cálculos realizados, a razão muito bom, 0,75, e, por fim, o que nós chamamos de definição das prioridades. Conforme eu disse lá atrás, esse método foi possível identificar que os materiais é o recurso mais determinante para o processo de criação de empresas, e pensando em todos os recursos aqui, nas dimensões, né, nós temos aqui a ordem de importância. Eles consideram a abertura de mercado como mais importante, seguido por política de governo, de ordem de importância. Todos esses cálculos aqui, autovetor, autovalor normalizado, autovetor normalizado, autovalor, índice de coerência, razão de consistência, eles não são por um acaso. Dentro do estudo do professor Saat existe toda essa definição. Eu fiz um resumo dessas definições, vocês viram que eu usei algumas referências. Então, como eu estava dizendo para vocês, né, todos os procedimentos são devidamente conceituados e explicados no livro do Saat. Eu fiz um resumo do que acontecer com esse método HP. Está aqui o resumo deles, fica para vocês lerem, e qualquer dúvida, também tem o próprio autor, principal Saat, para vocês consultarem. Como eu não poderia deixar de apresentar, né, as referências. Então, tem livros nacionais também que já abordam um tema, que no caso do Martins e do Oliveira, também contribui muito. No meu trabalho de doutorado tem o passo a passo desse método, que dá para vocês utilizarem. Tem todas aquelas matrizes de estudo de empreendedorismo, recursos de criação para a criação de empresas, que dá para vocês tentarem, de alguma forma, verificar se os procedimentos que vocês estão seguindo estão certos. Tem também o artigo, aqui entre as referências, instrumento de mensuração da qualidade de materiais didáticos, que pode ser uma outra consulta para vocês. Aí tem o livro do professor Saat, né, que é a principal referência. São 2 livros aqui, ó, que dá para vocês entenderem. Na verdade, é um livro e um artigo. O artigo do professor Celito e do Herman, que eles estudaram a priorização de práticas verdes na indústria de pêssego, e também dá para vocês se utilizarem para confirmar e procurar entender o método. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, deixo aqui o meu contato, né, de e-mail, telefone celular, contato na UFMS, que é onde eu trabalho atualmente, o telefone também na universidade, e agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.